bem? E aí eu consigo pôr um x em evidência em todo mundo agora. Tá claro? Vamos repetir. O que tinha aqui? Tinha um menos 6x e um módulo aqui. X tende a menos infinito. Me interessa saber o que acontece com a função quando x é 39, 5 bilhões? Não. Estou interessado em x's muito negativos. Se eu estou interessado em valores de x muito negativos, módulo de x quanto que é? Quando x é negativo, o módulo de x é menos x. Então, esse módulo de x eu troco por menos x. Tá certo? E esse menos cancela com esse. Claro para todo mundo? Certo? Mas, professor, ali não está multiplicando. Você cancelou de uma parte só. Pronto. Tá bom? E agora dá para pôr o x em evidência? Isso aqui vai ficar... Obrigado, é importante essa observação. Você vai ter... Dá para cortar o x em todo mundo, né? Você vai ficar com 6 sobre raiz quadrada de 1 mais 9 sobre x ao quadrado mais 1, 3 sobre x. Tá certo? O que acontece agora quando x tende para menos infinito? Quando x tende para menos infinito, essa parcela dentro da raiz vai para zero. Então, essa raiz tende a 1, esse termo é 1, e esse aqui tende a zero. Então, o denominador tende a 2, o numerador é 6. Então, pela regra do quociente de limites, isso é 6 sobre 2. Aceitável você fazer tipo esse negócio de a fração de a zero? Aceitável? A pergunta é se é aceitável dizer que a fração tende a zero? Dizer que, tipo, sei lá, que 3 sobre x, se só cortar ele e falar que ele está aproximado do zero. Não estou cortando ele. Isso é uma coisa, levanta um ponto bem importante. Eu não estou cortando ele da expressão. Eu peguei a expressão inteira e analisei nessa expressão o que acontece quando x vai para menos infinito. Quando x vai para menos infinito, se você decidiu fazer essa análise nesse ponto, você tem que fazer o x tender a menos infinito em toda a expressão, tá? Então, o que acontece com essa expressão quando x tende a menos infinito? Nessa parcela, isso tende para 1, essa parcela tende para 1, é igual a 1, né? E essa aqui tende a 0. Então, eu tenho uma soma onde duas parcelas tendem a 1 e a outra é constante igual a 1. Então, pelo limite da soma, se a soma dos limites, quando eles existem, que é o caso aqui, o denominador inteiro tende a 2. E o numerador é constante igual a 6. Tá? Ótimo. Alguma dúvida? Você? Na segunda parcela era menos x mais 3. O que embaixo ficou mais? Ficou mais x mais 3. Aqui, esse mais... foi a dinâmica da coisa que eu fiquei mudando a expressão nesse mesmo lugar. Você lembra que tinha um menos aqui e tinha um módulo. Aí eu troquei esse módulo por menos x. Aí cortei esse menos com esse, e aí eu precisei trocar o sinal aqui também. Lembra, como é que estava? Vamos escrever. Era menos 6x sobre módulo de x, a raiz lá, e menos x mais 3, tudo bem? Não era isso? Aí argumentamos, quando x tende a menos infinito, módulo de x era menos x. Eu posso pensar que o x é negativo, então o módulo de x é menos x. Então eu vou cortar o sinal de menos. Daqui, daqui, e esse menos vira mais. Tá claro? Tá bom? Então veja, esse aqui podia te pegar um pouco de surpresa na intuição, né? O x² mais 9 lá, tal, deve dar 0. Não dá 3. Professor, essa parte do módulo, se por exemplo x tendesse a menos 2, poderia também substituir o módulo de x por menos x?
Se o x tende a menos 2, módulo de x, você troca por menos x. Por quê? Porque se você está querendo estudar um limite, quando o x tende a menos 2, interessa somente valores de x próximos de menos 2, enfatizando que o menos 2 não, tá? Então eu estou interessado em valores de x arbitrariamente próximos de menos 2. Então eu posso me concentrar num pequeno intervalo em torno desse ponto. E esse pequeno intervalo em torno desse ponto eu posso olhar contendo só números negativos, e aí eu troco o módulo de x por menos x. Tá claro? Tudo bem? Tinha um pedido, né? Qual que era? Letra P. Eu ia fazer o Q, mas a gente faz o P. Tá, então, é o 1.1.P. Pede para você olhar o limite quando x tende para zero da expressão raiz de x à quarta mais x quadrado sobre x. Tá certo? O que dá para dizer aí? Em cima tende para zero, embaixo tende para zero, e, portanto, eu tenho a divisão entre dois números arbitrariamente pequenos. Não dá para dizer de cara quanto que é isso, depende da proporção entre eles. E aqui, qual que é o jeito bom de resolver? Põe o x ao quadrado dentro da raiz do numerador em evidência. Isso aqui você vai poder escrever como sendo limite, quando x tende para zero, na hora que você coloca um x ao quadrado aqui, pulando da raiz, ele sai um módulo de x, tudo bem? E aqui eu vou ter, como eu pus x ao quadrado, vai ficar x2 mais 1. Então, estudar a primeira expressão é exatamente equivalente a estudar a segunda. E na hora que você escreve desse jeito, né, já acende uma luz no fim do túnel para você. Dentro da raiz, você sabe calcular o limite? Essa raiz tende para quanto? 1. E módulo de x sobre x quando x tende para zero? Para quanto tem? Para 1? Temos polêmicas e divergências, né? Tem cabeças concordando com você e cabeças discordando com você. Eu, infelizmente, vou precisar discordar de você também, tá? Porque o que acontece, para o seu bem até, tá? O que acontece quando x tende para zero, ele pode tender para zero tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, esse é um caso que a gente precisaria olhar os limites laterais. Tá bom? Então, já estudamos, né? Vimos tá? E como que nós vimos isso? Calculando os limites laterais. Quando x tende a zero pela direita, isso é x sobre x, que é 1, tende a 1. E quando x tende a zero pela esquerda, isso é menos x sobre x, tende para menos 1. Limites laterais diferentes, não existe. Tá? Então, este fator da expressão não tem limite. O outro fator tem. Então, a gente está naquele caso típico, o produto de uma coisa que não existe com uma coisa que existe. Portanto, esse limite não existe. Tá? Então, você pode escrever assim, não existe, pois vimos que esse não existe e limite quando x tende para zero. Tá bom? Então, essa é uma boa justificativa para o fato desse limite não existir. Tá? A letra Q, que eu tinha pensado em fazer, você resolve de maneira completamente análoga. Tá? Você separa como o produto de uma coisa que existe com outra que não existe. Vou deixar para vocês fazerem para não estragar tudo, né? Tá certo? Se você não tem exercício para fazer, não dá para estudar, né? Tá bom? Bom, vamos em frente, tá? Vamos ver mais uma última ferramenta importante para o cálculo de limites, que é o que a gente chama de teorema do confronto, ou popularmente conhecido como teorema do sanduíche também. Tá?
também é um teorema super intuitivo que quer ilustrar, ou na verdade, corroborar a seguinte intuição, né? Suponha que você tem um ponto P, vem uma função f aqui. Estou interessado em falar sobre limites, né? Então, pouco importa para a gente o valor da função f no ponto P. Não precisa nem estar definida nesse ponto, tá? Então, você tem uma função f aqui. Tem o gráfico de uma função g. Tá certo? Então, você tem duas funções f e g. O que eu posso dizer no visual aqui, tá? A respeito do limite das duas no ponto P. São os mesmos, né? Tá? Então, f e g tem o mesmo valor limite no ponto P, que é, vamos dizer, que é um certo L aqui. Tá? E aí, supõe que você tem, pelo menos num certo intervalo, em volta do ponto P, tem uma outra função h que ela está passeando aqui, mas existe um certo intervalo de modo que ela fica presa dentro desse intervalo, tá? Vamos dizer até aqui, né? Nesse intervalo, o gráfico da função h está entre o gráfico da f e o gráfico da função g. Dá para... Tá claro esse desenho? Quer dizer, nesse intervalo, o gráfico de h está limitado pelo gráfico da função f e da função g. Tá certo? O que você pode... Poder não pode ainda, mas o que você tem muita vontade de afirmar a respeito do limite da função h, o gráfico cor-de-rosa? O valor da função h está sempre entre os valores das funções f e g. As duas funções no ponto P têm o mesmo limite. Isso quer dizer o quê? Que lá perto as duas estão sempre próximas do mesmo valor L. E a função h está sempre presa no meio das duas. Para quanto você acha que h vai tender também? A f e a g afunilam ela para tender a L também, né? Então esse é o teorema do confronto. Se você tem duas funções que tendem para o mesmo valor e uma função que está entre as duas, o limite é o mesmo. Tá? Então vamos escrever o enunciado desse teorema agora. Teorema, vamos dar do confronto, tá? Então, sejam f, g e h funções tais que existe um delta positivo para o qual, vamos dizer, você tem f de x menor ou igual que h de x, menor ou igual que g de x, para todo x dentro de um intervalo de tamanho 2δ, né, de raio delta, centrado no ponto P. Tá? Eventualmente, essa sequência de desigualdades não precisa valer no ponto P, porque eu estou interessado no limite. Veja, o que podia acontecer aqui? O valor da função h podia ser esse, o da f esse e o da g aqui. Né? O valor da função no ponto P é irrelevante quando eu estou interessado no limite. Tá bom? Então, se eu tenho três funções de modo que h está presa entre as outras duas, f e g, dentro de um pequeno intervalo em volta do ponto P, o que eu posso dizer? Se limite quando x tende para P de f de x for igual ao limite quando x tende para P de g de x, vamos dizer, igual a L, tá? Então,
o limite da H, quando x tende para P, também é L. Claro? Então, essa é uma coisa boa, sim. Se você pega uma função que você não sabe calcular o limite dela, mas você sabe que ela está presa entre duas que têm o mesmo limite, então, na verdade, eu sei calcular o limite. É igual. Tá? Não dá para usar esse teorema, por exemplo, se essas duas têm limites diferentes, o que você poderia dizer? Se a f tem limite 3 e a g tem limite 2, você sabe que a h tem o limite alguma coisa, se existir, não precisa existir, se o limite existir, ele é igual a alguma coisa ali no meio. Agora, se os dois estão espremidos, então necessariamente a h tem limite e é igual aos anteriores. Tá? Bom, um rabisco bem rabiscado da demonstração. Você sabe que nesse intervalo, tá? Vale essa desigualdade, essa sequência de desigualdades aqui, não vale? H no meio. Certo? Isso vale para todo x naquele intervalinho. Se vale isso, também vale isso. Tá bom? Certo? Subtrair L de todo mundo. Agora, o que você sabe? Você sabe que f tem limite L, não é? O que quer dizer que a f tem limite L no ponto P? Dado epsilon positivo, blá, 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 blá. Existe um pequeno intervalo delta, um outro delta 1, vamos dizer, perto do ponto P, de modo que toda vez que x tiver uma distância menor do que delta 1 do ponto P, f de x menos L em módulo fica menor do que epsilon. Né? Então, se você abrisse aquela desigualdade, você teria isso. Pode passar a primeira vez e a primeira de B, H de P e G de B? Não precisa. Porque eu... Não, eu estou dizendo, estou supondo que essa frase, essa desigualdade é verdadeira dentro desse intervalo. Tá? Então isso aqui, no intervalo em questão, eu tinha dito e não escrevi, né? É P menos delta, P mais delta. Tudo bem? Então a gente tem, isso aqui continua acontecendo nesse intervalo, e a gente sabia que para qualquer epsilon existia um pequeno intervalo em volta do ponto P, onde todos os pontos do intervalo tinham essa propriedade. E para esse mesmo epsilon tinha um outro delta para G que permitia fazer a mesma coisa. Então pega qual delta? Tem esse, o delta do limite da f, o delta do limite da g, você pega o menor dos três. Nesse intervalinho vai valer o quê? Vale isso, isso e isso. Portanto, eu vou ter que menos epsilon é menor do que f de x menos L. Menor ou igual que h de x menos L. Menor ou igual que g de x menos L. E g de x menos L é menor do que epsilon. O que aconteceu? Prendi h de x menos L entre menos epsilon e epsilon. Para qualquer epsilon. Portanto, tá, não escrevi os detalhes, tome, delta, igual não sei o quê, mas... Tudo bem? Isso é bom. O teorema do confronto é bom, você não sabe quanto. A gente tem ele agora e vai usar daqui a pouco para um monte de coisa bacana. Como, por exemplo, uma consequência dele, que é a seguinte. Deixa eu botar essa demonstração entre aspas, né? Porque tem toda a coisa que eu falei que não está gravada no seu caderno. Tá bom?
Uma consequência importante desse teorema é o que eu vou escrever agora, e ela precisa do conceito de o que é uma função limitada. O que é uma função limitada? É uma função que ela não explode para infinito, entre aspas, de alguma maneira. Ou seja, existe um valor do qual é garantido que ela nunca passa e um outro valor do qual é garantido que ela nunca diminui. Tá? Ou seja, o gráfico dela está preso dentro de alguma faixa horizontal. Você tem exemplos de funções limitadas na cabeça? Seno, cosseno, arco tangente, se você quiser, tá certo? Tem um monte de funções limitadas. E limitadas 1 sobre x, por exemplo. Né? Então, só para... Como é que a gente formaliza isso? Né? Eu vou dizer que f é limitada se existe um número m positivo tal que módulo de f de x é menor ou igual que m para todo x no seu domínio. Tá bom? Ou seja, o gráfico da função nunca está acima da reta horizontal y igual a m e nunca abaixo da reta horizontal y igual a menos m. Tudo bem? Então, né, se você quiser ter um desenho, tua função m menos m. Tá claro? O que a gente tira como consequência desse teorema do confronto? Corolário. Se f é limitada naquele contexto e g é tal que limite quando x tende para p de g de x é zero, então limite quando x tende para p de f de x vezes g de x é zero. Tá? Ou seja, aquele famoso resultado, né? Produto de uma limitada vezes uma que tende para zero é zero. Tá? Tá escrito alguma coisa sobre o limite da f existir ou não? Tá? A função f não precisa ter limite no ponto. Ela só precisa ser uma coisa que não explode para infinito naquele ponto. Tá? Bom, como é que é a ideia, né? De uma demonstração disso. Você sabe que a f... O que quer dizer que a f é limitada? Que o módulo dela é menor ou igual que m, portanto... Você pode deixar estritamente menor que m aqui, só para não... Bom, pode deixar menor ou igual, tanto faz. Tá? Menor ou igual que m. Tá certo? Aí o que você faz? Você pode multiplicar pelo módulo de g de x os três lados, o módulo da g é sempre positivo, então você vai ter menos m vezes módulo de g menor ou igual que f de x vezes módulo de g de x menor ou igual que m vezes módulo de g de x e observar o seguinte. A função módulo é uma função contínua? Sim. Então, quanto que é o limite do módulo de g de x? Se g de x tende para zero no ponto P, o módulo de g de x vai tender para quanto? Zero também, porque é uma função contínua. Então, esse fator aqui tende para zero e esse aqui tende para zero. Então, essa função do meio
está presa entre duas que tendem para zero. Pelo teorema do confronto, para quanto ela vai tender? Se as duas da ponta tendem para zero, a do meio tende para zero. Então a gente prova então, que o limite da f vezes o módulo da g é zero. E você brinca um pouquinho com limites laterais, se você quiser, estudando o sinal da g, você consegue ver que o módulo, sem módulo também vai ser. Tá bom? Então, ok. Temos esse corolário. Como é que a gente pode usar? Vamos fazer um exemplo, e aí eu acho que a gente está na hora de parar já, né? Exemplo, pega... Estudar o limite quando x tende para zero de x vezes seno de 1 sobre x. Tá? Quanto você acha que dá esse limite? Você pode dizer que é zero porque ele é um exemplo para um corolário que... Né? Quero ilustrar essa situação, então a resposta tem que ser zero. Né? O cara treinado em aula sabe acertar as respostas. Mas vamos ver por que isso acontece. Essa função aqui é limitada? Seno de qualquer coisa está sempre entre menos 1 e 1, né? E quando x tende para zero, o que acontece com x? Tende a zero. Então isso aqui é o produto de uma função que tende a zero com uma limitada. Pelo corolário, isso é zero. Tá bom? Produto de uma limitada vezes uma que tende para zero é zero. Pergunta para você. Se eu tentasse calcular só isso aqui, limite quando x tende para zero do seno de 1 sobre x, o que você acha que acontece? Era um exercício da lista zero tentar esboçar esse gráfico. Hã? Quase zero? O que é quase zero, sim? Será? Você tentou fazer o gráfico dessa função? Seno de 1 igual a 1? Calma. Vamos respirar. O que acontece quando x tende para zero? Com 1 sobre x. Para começar, nem existe porque depende do... Né? Pode ser mais ou menos infinito. Mas vamos pensar só x tendendo a zero pela direita, x positivo, isso aqui tende para mais infinito. Qual é o comportamento do seno lá no... Ele se aproxima de algum valor quando... Não? Né? Fica oscilando sempre do mesmo jeito? Então, a nossa esperança, a intuição, é que esse limite não exista. Na hora que você tentar fazer o gráfico da função seno de 1 sobre x, você vai ver que, com certeza, não existe mesmo, tá? Era um exercício da lista zero, só para você pensar rapidamente. Quando que seno de 1 sobre x vale zero? Quando que o seno de alguma coisa é zero? Quando que está lá dentro é um múltiplo inteiro de π, né? Então, 1 sobre x é um múltiplo inteiro de π. Tá certo? Ou seja, quando x é 1 sobre kπ. E aí, o único jeito dessa coisa dar certo, como k é inteiro, qual é o maior valor onde essa função vale zero? Não, calma. K pode ser o quê? 1, 2, 3, né? Tá certo? Então, com certeza, um ponto onde ela vale zero é 1 sobre π, né? Quando K for 2, onde que você está? Na metade. Depois tem 1 sobre 3π, 1 sobre 4π. Você concorda que conforme o valor de K aumenta, você vai produzindo pontos onde a função vale zero e eles vão se aproximando arbitrariamente da origem. Então tem infinitos pontos, por menor que seja o intervalinho perto do zero, eu vou ter infinitos pontos onde a função vale zero ali dentro. Então, se tiver algum limite, provavelmente é zero, né? Segundo a tua intuição. Tá. Então, nesse ponto aqui, ela vale zero. Onde ela vale 1? Quando que o seno vale 1?
no π sobre 2, depois da volta inteira, né? Então é o π sobre 2 mais 2kπ. Então, 1 sobre x tem que ser π sobre 2 mais 2kπ. Você inverte isso, você vai achar o quê? Uma coisa que vai ter um k no denominador, e conforme o k aumenta, você vai construir uma outra sequência de pontos. Por exemplo, no 2 sobre π, a função vale 1. Tá certo? Aí aqui ela vale 0, não sei. Assim. E aqui, conforme o x aumenta, quando o x tende para infinito, isso aqui vai para 0. Não sei porquê, mas o seno também vai para 0. Então deve ser uma coisa assim. Tá? Mas aí você tem esse cara onde ela vale 1, aí vai ter um outro para o k igual a 1, quando você tenta resolver essa equação aqui. 1. Vai ter um outro ponto, então você vai ter uma outra sequência infinita de pontos onde ela vale 1. Quando que o seno é menos 1? No 3π sobre 2 e nos múltiplos inteiros de 2π somados a isso. Então você vai ter uma outra sequência de pontos onde ela vale menos 1. Então como é que é esse gráfico? Ele é uma coisa... Depois você tenta fazer com detalhe, ele fica se acumulando arbitrariamente aqui. Ou seja, quando eu chego perto do zero, vem uma parede de valores assim. Qual deles é o limite quando x tende para 0? Nenhum, tá? Coisa bem intuitiva aqui, precisaria formalizar. Mas no ponto x igual a 0, ela não se aproxima de nenhum valor. Na verdade, ela se aproxima de todos os valores entre menos 1 e 1. Portanto, esse limite sozinho não existe. Mas como ela é limitada e eu estou multiplicando por x, o limite é 0. O que acontece na prática? Eu estou pegando essa função e multiplicando por x. O que é multiplicar por x? É amortecer ela com a função identidade. Então, ela tem uma cara assim. Aí, quando eu estou multiplicando por x, eu achato ela e ela vai tender para 0. Se eu multiplicasse por x quadrado, ela seria amortizada por uma função quadrática. Certo? Tá? Acompanharia a parábola ali. X quadrado e menos x quadrado, tá bom? Então, paramos aqui. Na aula que vem, eu vou falar rapidamente por que uma função trigonométrica é contínua e estabelecer o famoso limite trigonométrico fundamental. Para isso, a gente vai precisar do teorema do confronto. E aí já começamos derivadas. Tá bom? Então, obrigado e até sexta.